Escondido sob as areias do deserto de Ábidos, cerca de 560 quilômetros ao sul da Grande Pirâmide de Gizé, encontra-se o enigmático Osírio, uma construção monumental que há décadas intriga arqueólogos e estudiosos. Sua origem, propósito e engenharia desafiam a lógica convencional da egiptologia. Diferente dos templos clássicos do Egito Antigo, o Osírio não segue os padrões tradicionais da arquitetura faraônica, levando alguns a sugerirem que possa ser obra de uma civilização muito mais antiga e tecnologicamente avançada. Será que essa estrutura milenar guarda pistas sobre um capítulo esquecido da história humana? O primeiro mistério de Osírio está justamente em seu design, que foge completamente do que se espera de um templo egípcio. Enquanto a maioria segue um layout retilíneo e simétrico, o Osírio adota um formato em L, algo bastante incomum. E isso levanta questões importantes. Teria sido construído com um propósito diferente dos demais templos religiosos? Ou seria o reflexo do estilo de uma cultura desconhecida e talvez muito mais antiga? Somando-se ao enigma está sua relação com o templo vizinho de Sete I, datado da 19ª dinastia. Evidências arqueológicas indicam que Osírio já existia muito antes da construção do Templo de Sete, talvez séculos, se não milênios antes. A escolha de Sete em erguer seu templo ao lado de Osírio parece uma reverência deliberada a um monumento ancestral de grande importância. Mas o que fazia essa estrutura tão significativa aos olhos dos faraós? A grandiosidade do Osírio impressiona. O núcleo do edifício é composto por imensos blocos de granito rosa, alguns pesando cerca de 100 toneladas, trazidos de Asban, a cerca de 200 quilômetros ao sul. Posicionar essas pedras gigantescas em pleno deserto, longe do Nilo, é algo que desafia as capacidades atribuídas à tecnologia egípcia da época. Como é que isso foi possível? Sem o uso de máquinas avançadas. A engenharia do local, com seu sistema de cobertura em camadas e encaixes de precisão milimétrica, sugere um conhecimento técnico muito além do que se conhece da civilização faraônica. Trabalhar com granito, um dos materiais mais duros que existem, exige ferramentas e técnicas especializadas que, segundo registros históricos, os egípcios ainda não dominavam durante os primeiros períodos dinásticos. E outro detalhe curioso é a total ausência de hieróglifos ou arte nos blocos do Osírio. Diferente de quase todos os outros templos egípcios, repletos de inscrições, entalhes e imagens, essa estrutura permanece estranhamente nua e mais, sem layout subterrâneo, a cerca de 4,5 metros abaixo do nível do solo. É incomum no Egito Antigo. E isso levou alguns pesquisadores a sugerirem que sua construção antecede não apenas os templos ao redor, mas também a própria formação do deserto, como conhecemos hoje. Marcas de erosão hídrica nas pedras calcárias ao redor indicam que o local foi exposto à água corrente por longos períodos. Algo só possível em um clima muito mais úmido, talvez no final da última era glacial. E se isso for verdade, o Osírio pode ter sido construído há mais de 10.000 anos, muito antes da ascensão do Egito dinástico. Mas o elemento mais intrigante talvez seja a presença constante de água dentro da estrutura. Análises sísmicas revelaram que o que vemos é apenas a parte superior de um complexo subterrâneo muito maior, que se estende por mais de 15 metros abaixo do nível atual. Explorações foram frustradas pela água que insiste em inundar o local. Mesmo com bombas potentes, a água retorna rapidamente, como se brotasse de dentro da própria estrutura. E a origem dessa água também é um mistério. Testes mostraram que sua composição química é distinta da de poços e aquíferos da região, sugerindo que ela vem de uma fonte desconhecida, talvez subterrânea e ainda não descoberta. E mais, a água parece comportar-se como a de um geyser, mas sem sinais de atividade vulcânica. James Westerman, arqueólogo e historiador renomado, passou décadas estudando o Osírio. Após sucessivas tentativas frustradas de drenar a água, ele decidiu analisá-la em profundidade. Em 2023, sua equipe mediu pressão, temperatura, condutividade e composição química, e os resultados surpreenderam. Além de única em sua composição, a água parecia estar sendo impulsionada
para cima por uma força desconhecida. Curiosamente, após filtrar e beber essa água regularmente, Westermann notou uma melhora significativa na visão, um problema que o acompanhava desde jovem, e um exame oftalmológico confirmou ele já não precisava mais de óculos. E ele passou a acreditar que a água do Osirium tem propriedades curativas. Outro detalhe desconcertante é a temperatura da água. Do lado de fora, ela se mantém a 16,9 graus Celsius. Dentro da estrutura, sobe para 23,8, uma diferença que contraria a segunda lei da termodinâmica, pois não há fonte de calor aparente no local. À medida que novos estudos são realizados, fica claro que Osirium é apenas parcialmente compreendido. Muito ainda permanece escondido abaixo da superfície. Câmaras e túneis inexplorados, guardados pelo fluxo incessante de água. O que mais pode estar enterrado sob o deserto? Uma coisa é certa. Quanto mais se investiga, mais perguntas surgem a respeito deste lugar. O Osirium é muito mais antigo e mais enigmático do que jamais imaginamos. Talvez em seu silêncio de pedra e água, ele guarde as respostas de um passado que a história ainda há de conhecer, ou não. Sob a planície de Gizeh, nas proximidades da grande esfinge das pirâmides, encontra-se uma estrutura subterrânea envolta em mistério. Uma construção que pode alterar radicalmente nossa compreensão sobre o Egito Antigo. Conhecido como Poço de Osíris, esse complexo escavado na rocha desafia as cronologias tradicionais da egiptologia. Seria possível que essa estrutura antecedesse as próprias pirâmides? E afinal, qual seria a sua verdadeira função? Avanços recentes combinando novas tecnologias de datação com descobertas surpreendentes no local, levaram egiptólogos a revisitar antigos paradigmas sobre a origem milenar dessa civilização. O Poço de Osíris desce cerca de 35 metros abaixo da superfície, seguindo a trilha do caminho cerimonial que conduz à esfinge. Em seus diferentes níveis, o mais profundo abriga uma câmara enigmática. Ali repousa um sarcófago de granito, imerso em água, como se protegesse um segredo ancestral. Alguns chamam esse ambiente de tumba de Osíris, mas até hoje não se sabe com certeza se essa era de fato a sua função original. A utilidade do poço permanece envolta em incertezas. Não há registros, inscrições ou indícios definitivos que revelem a sua finalidade. O que se tem são fragmentos de um quebra-cabeça ainda incompleto. Entre os elementos mais curiosos está o material incomum usado em um dos sarcófagos encontrados no local, uma pedra jamais identificada em outras construções do Egito. Como é que ela chegou ali, tão profundamente incrustada na rocha? Mas o que mais intriga ainda é a própria concepção do poço. A arquitetura do complexo parece deliberadamente desafiadora, como se tivesse sido feita para dificultar ou até impedir o acesso. Não há rampas, corredores largos ou qualquer indício de que se esperava tráfego humano regular. Tudo sugere que a estrutura tinha um propósito muito específico, talvez ritualístico ou simbólico, mas certamente incomum. Será que estamos diante de uma construção que remonta a uma época anterior ao próprio Egito faraônico? E se sim, quem a construiu? Por quê? Nessa estrutura não há escadas ou rampas que levem às suas profundezas. As que hoje são encontradas no local foram instaladas por arqueólogos modernos, o que sugere que os construtores antigos não tinham a intenção de facilitar a entrada de estranhos. A logística de mover os enormes sarcófagos, alguns pesando até 40 toneladas, aprofunda ainda mais o mistério. Como foram baixados com tanta precisão no poço, que por si só não foi projetado para entrada ou saída fáceis? A precisão necessária para baixar esses objetos gigantescos, sem erros, sugere uma capacidade tecnológica que ainda não compreendemos totalmente. No segundo nível, foi encontrado um sarcófago notável. Sobre ele, havia uma fina camada de betume com um revestimento metálico por baixo. O metal contém elementos como chumbo e zinco, o que não deixa de ser intrigante. Por que usar um revestimento metálico dentro de um sarcófago? O chumbo, em especial, dá margem a diversas questões, pois hoje é conhecido por seu uso em blindagem contra a radiação. Será que os antigos egípcios tinham conhecimento disso? Além disso, as medições feitas no local mostraram níveis extraordinariamente altos de radiação gama dentro do sarcófago, sugerindo uma função além do sepultamento. O método usado para datar um desses sarcófagos, chamado termoluminescência óptica, mede a última vez que a pedra foi exposta à luz. E os resultados sugeriram
uma data bastante antiga, 3.350 anos antes de Cristo, isto é, séculos antes da época em que se acredita ter sido a construção das pirâmides. Isso sugere que o Poço de Osíris pode ser anterior às pirâmides e às primeiras dinastias do Egito. E outra coisa que deixa os cientistas paralisados é o material dos sarcófagos, dacite. É um tipo de rocha ígnea, isto é, proveniente de atividades vulcânicas e que resulta em um material rico em sílica e de texturas semelhantes ao vidro, em diversos casos, que não é de forma alguma, mas de forma alguma originária do Egito. De fato, os geólogos confirmam que não há depósitos significativos ou suficientes de dacite em todo o continente africano para produzir um sarcófago daquele tamanho. O que conclui-se com isso é que a pedra foi transportada de fora do continente, talvez da Europa ou do Mar Negro. E ainda assim resta o mistério da logística. Como é que conseguiram transportar um bloco de pedra de 40 toneladas através de mares e desertos? Por que os construtores não usaram granito ou basalto de origem local, que teria sido muito mais fácil de obter? Uma descoberta como essa vai muito além das visões tradicionais sobre a cronologia do Antigo Egito. O método de datação utilizado revela um período muito anterior às pirâmides, oferecendo um vislumbre de um passado distante. Será que o Poço de Osíris representa a obra de uma civilização esquecida, cujas realizações foram perdidas no tempo? E à medida que os arqueólogos mergulham mais fundo nesse poço, surgem mais perguntas. O design do poço foi deliberadamente feito para preservar os mortos usando métodos desconhecidos? Será que os altos níveis de radiação dentro dos sarcófagos tinham a ver com as técnicas antigas de preservação? Os estudiosos envolvidos nessa pesquisa sustentam que os construtores dessa estrutura podem ter sabido de coisas que ainda não temos conhecimento. A cada metro que avançam no Poço de Osíris, os arqueólogos encontram desafios que vão além das noções estabelecidas sobre o Egito Antigo, como o que encontraram no nível 3, o mais profundo até agora, e onde as equipes estão trabalhando atualmente. Nele há uma ilha de pedra cercada por água, onde está situado outro sarcófago de granito, e este sim, material mais comum encontrado na maioria das estruturas egípcias. Porém, mesmo assim, por se tratar de uma estrutura como aquela, isso só preenche as lacunas com mais perguntas. Esse sarcófago em si data de cerca de 2.370 anos antes de Cristo, o que situa na época do Antigo ou Médio Império. Curiosamente, o design do terceiro nível parece ser uma adição posterior ao poço, sugerindo que o local pode ter sido usado e modificado ao longo dos séculos. Olha, se for verdade, isso significa que o Poço de Osíris já era considerado um lugar de grande importância muito antes da época das pirâmides. E um dos aspectos mais cativantes do terceiro nível é o engenhoso sistema hídrico. Um canal cuidadosamente esculpido circunda a câmara, e o nível da água se mantém a uma profundidade surpreendentemente constante. Como é que os construtores de Osíris conseguiram tal feito a mais de 30 metros de profundidade? A rocha-mãe da região é notavelmente sólida, o que praticamente elimina a chance de vazamentos naturais. Isso sugere que os construtores acessaram uma fonte de água oculta, talvez por um duto subterrâneo ou uma nascente desconhecida. O Osirion, que foi falado no início desse vídeo, revela canais subterrâneos de água semelhantes, atestando o conhecimento avançado de hidroengenharia por parte dos antigos construtores. A água, na cultura egípcia, era frequentemente vista como fonte de vida e renovação, e sua presença no Poço de Osíris pode ter tido um profundo significado simbólico em rituais antigos ligados à morte e ao renascimento. E isso nos leva à intrigante conexão entre o poço e Osíris, o deus egípcio dos mortos e do submundo. A mitologia narra a ressurreição de Osíris em um sarcófago posicionado em uma ilha cercada por água. A representação visual do terceiro nível do poço ecoa notavelmente essa imagem. Teriam os construtores tentado recriar o túmulo de Osíris? Ou seria isso parte de uma prática religiosa ainda mais profunda? Curiosamente, os sarcófagos encontrados no Poço de Osíris não possuem inscrições, algo raro em tumbas egípcias antigas. E essa ausência de hieróglifos levou alguns acadêmicos a especular que esses sarcófagos não se destinavam a enterros tradicionais, mas sim a um propósito distinto e, quem sabe, secreto.
E só para adicionar uma nova camada de mistério, pesquisadores detectaram níveis significativos de radiação dentro dos sarcófagos. Combinado com o revestimento de chumbo encontrado no segundo nível, isso sugere que os sarcófagos poderiam ter tido uma avançada função preservativa, algo que ainda não compreendemos totalmente. Se os antigos egípcios possuíam conhecimento dos efeitos da radiação na preservação, isso representaria um salto tecnológico muito além do que atualmente atribuímos à sua civilização. Além dos mistérios físicos, o Poço de Osíris levanta questões cruciais sobre as origens da civilização egípcia. A datação do sarcófago do segundo nível, que remonta a 3.350 a.C., aponta para uma origem pré-dinástica, tornando o poço uma das estruturas mais antigas do Egito. E à medida que continuamos a investigar o Poço de Osíris, a possibilidade de descobrir câmaras ocultas, artefatos ou túneis permanece elevada. O Poço de Osíris está reescrevendo nossa compreensão do Antigo Egito e talvez até apontando para um capítulo esquecido da história humana. Imagine se fragmentos de conhecimento secreto de civilizações antigas tivessem sobrevivido ao tempo, chegando até nós apenas em símbolos críticos, símbolos que seriam indecifráveis para todos, exceto para um seleto grupo. Tal conhecimento oculto seria expresso em uma linguagem acessível apenas a iniciados, protegendo seu significado mais profundo das massas. No sul do Egito, dentro do templo de Hathor ou templo de Dendera, existe uma obra de arte que intriga pesquisadores há gerações. À primeira vista, as gravuras parecem nada mais do que objetos de arte ornamentados. Mas quando vistas juntas, em uma disposição específica, elas provocam uma questão profunda. Poderia ser uma representação codificada de uma tecnologia avançada? As gravuras em questão adornam os painéis internos do templo, habilmente dissimuladas nas criptas subterrâneas, locais que não se destinavam aos olhos de visitantes comuns. Essa localização sugestiva levou alguns a crerem que as esculturas poderiam representar conhecimento secreto, intencionalmente estilizado para ofuscar seu verdadeiro significado. Assim como o método de esteganografia de Francis Bacon, em que uma mensagem é escondida dentro de outra. Essas representações artísticas podem velar uma verdade mais profunda. Será que esses símbolos seriam uma representação cifrada de tecnologia antiga, com conectores, bobinas e componentes elétricos camuflados como motivos sagrados? A imagem mais marcante, repetida em 6 painéis dentro do templo, é a de um objeto bulboso emergindo de uma flor de lótus na base. Abaixo do bulbo, figuras humanas se posicionam. Uma delas parece conectada ao objeto, enquanto outras, de braços abertos, encaram uma figura serpentiforme. E há também uma figura com cauda e 2 facas, comumente interpretada como o deus Thoth. Abaixo de toda a cena ergue-se o pilar Ged, frequentemente descrito como a espinha dorsal de Osíris, com o bulbo sendo interpretado por egiptólogos como a representação da placenta dentro da qual a cobra se enrola. Essa iconografia ficou conhecida como a Luz de Dendera, e alguns pesquisadores defendem que ela pode representar algo muito além do simbolismo espiritual, talvez uma forma antiga de tecnologia. Os motivos estilizados guardam semelhanças com elementos de aparatos elétricos modernos, como transformadores de frequência, e o pilar Ged reflete a estrutura de transformadores de radiofrequência contemporâneos. Poderia o Ged ser, de fato, um equipamento funcional disfarçado de símbolo religioso? Olha, vale a pena considerar a possibilidade, tá? Sacerdotes da antiguidade, alheios aos modernos dispositivos elétricos, talvez descrevessem esses objetos com termos que lhes eram familiares, como a espinha dorsal de um deus. E corroborando essa teoria, a lenda diz que a deusa Hathor, a quem o templo é dedicado, utilizava certos objetos para curar pessoas. E isso nos remete a um dos primeiros transformadores de alta frequência da história moderna, a bobina de Uda, parente da mais célebre bobina de Tesla, conectada a eletrodos portáteis. E essa bobina era usada em tratamentos médicos iniciais para aplicar alta voltagem ao corpo dos pacientes. Um impressionante brilho violeta surgia quando o eletrodo era energizado, muito parecido com o que se poderia imaginar do bulbo brilhante retratado no relevo de Dendera. A tecnologia de dispositivos médicos de alta voltagem, como o eletrodo de tubo de vácuo, guarda uma semelhança surpreendente com a representação artística no templo.
Será que o pilar JED pode ter funcionado como um transformador de alta frequência e os bulbos como lâmpadas elétricas primitivas ou até mesmo tubos de raio-x? As similaridades entre o tubo de Crookes, um dispositivo usado nas primeiras máquinas de raio-x, e o bulbo de Dendera são marcantes demais para serem ignoradas. O tubo de Crookes, desenvolvido no final do século XIX, criava um efeito de brilho quando alimentado por alta voltagem. Se sobrepusermos o design do tubo de Crookes às imagens de Dendera, a correspondência é quase perfeita. Não apenas na aparência, mas também na função. A posição do ânodo do tubo de Crookes é idêntica à do pilar JED na obra de arte. Será possível que os antigos egípcios possuíam conhecimento de fenômenos eletromagnéticos muito antes de a ciência moderna descobri-los? A ideia de que os antigos egípcios pudessem estar familiarizados com tecnologia avançada parece descabida para muitos. Mas considere isso: os primeiros transformadores de alta frequência e a tecnologia de radiofrequência não foram inventados até o início do século XX. No entanto, a semelhança entre esses dispositivos e os relevos de Dendera é notável. Alguns pesquisadores, como o inventor e engenheiro italiano Dr. Clarbruno Feldruccio, argumentam que a semelhança entre os tubos de Crookes e a arte de Dendera são precisos demais para ser mera coincidência. Uma abordagem similar é vista em uma edição da Scientific American, que publicou um diagrama para cientistas amadores, mostrando como construir um pequeno gerador de alta voltagem para criar descarga de plasma em um tubo de lâmpada, essencialmente um gerador de raio-x do tipo faça você mesmo. E o design da revista e o retratado em Dendera se alinham quase perfeitamente. Essa descarga de plasma podia atravessar materiais, assim como os raios-x modernos. É possível que os antigos egípcios teriam aproveitado uma tecnologia similar, usando-a para gerar luz ou explorar materiais? E por tudo isso e muito mais, por que há de ocorrer mais e mais descobertas sob as areias de Gizé e do restante do antigo Império Egípcio, que aquela região é uma das mais surpreendentes do mundo, historicamente falando? O que torna tudo isso deduções é mesmo o fato de não haver nada escrito, explicando claramente suas funcionalidades e como foi feito. São segredos guardados nos sepulcros dos antigos, que não queriam que os futuros humanos descobrissem. Ou você acha que pode ter tido uma ajuda extra terrestre em todas essas estruturas? Diz aí nos comentários.